O canal Palavra de Esperança conta com o apoio das seguintes empresas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amados irmãos. Quarta-feira, hoje 3 de julho de 2024. Sou João Batista, seu canal Palavra de Esperança. E aí, você está gostando da nossa meditação, reflexão diária das cartas de Pedro? Espero que elas estejam de alguma forma contribuindo com sua vida, com sua caminhada e com sua missão, é claro. Hoje nós entramos no capítulo 4. Tome a palavra comigo, vamos rezar juntos. Agradeço a você que já está inscrito no canal, peço que se inscreva, curte, compartilha, deixa aí o seu like, seu joinha, isso tudo fortalece o canal para que mais pessoas possam receber essa mensagem e isso, é claro, ajudando assim na evangelização. A palavra de Deus hoje fala para nós sobre o rompimento com o pecado. São Pedro ele é muito claro na sua escrita e muito profundo. É algo assim de uma riqueza tamanha que em alguns momentos fica até difícil de compreender e de explicar, porque ele usa de termos, de linguagem, de expressões que às vezes, se não estivermos muito atentos aos detalhes, a gente pode passar despercebido sobre tamanha riqueza. Vamos juntos, capítulo 4, versículo 1 até o versículo, deixa eu confirmar aqui até qual versículo nós vamos hoje, até o versículo 6. Vamos juntos? Pois que Cristo sofreu na carne, deveis também vós munir-vos desta convicção. Aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, a fim de viver o resto dos seus dias na carne, não mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Já é muito que no tempo passado tenhais realizado a vontade dos gentios, levando a vida de dissoluções, de cobiças, de embriaguez, de glutonarias, de bebedeiras e de idolatrias abomináveis. Agora estranham que não vos entregueis à mesma torrente de perdição, e vos cobrem de injúrias. Mas disto hão de dar conta aquele que está prestes a julgar os vivos e os mortos. Eis porque a boa nova foi pregada também aos mortos, a fim de que sejam julgados como os homens da carne, mas vivam no Espírito, segundo Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que no finalzinho diz, eis porque a boa nova foi pregada também aos mortos. A Bíblia de Jerusalém, ela traz uma explicação dizendo, sobre essa boa nova levada aos mortos, segundo alguns, tratar-se-ia de mortos espirituais, tais como os infiéis que perseguem os leitores da epístola ou da carta de São Pedro. Então aqui nós percebemos uma linguagem falando no sentido espiritual, tá bom? A gente poderia pensar também, lembrando da leitura de ontem, né? Quando fala de Cristo que desceu à mansão dos mortos, né? Então sempre deixa esse ar de curiosidade, de entendimento. Mas eu vou com aquilo que a palavra traz já a própria explicação, né? Pregando para aqueles que se encontram mortos espiritualmente. E o que não falta, está lotado de gente que está morto na fé, está sem esperança, sem confiança na vida eterna, vive a vida como se o amanhã não existisse, como se a vida eterna, o seu inferno não existisse, né? Então, ela é bem plausível, é bem palpável essa realidade da explicação que a Bíblia nos traz, né? Mas vamos lá, aquilo que a palavra nos chama a atenção desde o início, né? Porque Cristo sofreu na carne, fato. Nós sabemos disso, de todo o sofrimento e dor que ele enfrentou. Devei também vós, eu e você, munir-vos desta convicção, ou seja, ele morreu, ele sofreu, e nós vamos também sofrer na carne. O sofrimento, ele está ligado diretamente àquilo que é a carne, a vida humana.
aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, né? Jesus Cristo, ele diz não ao pecado, logicamente, Filho de Deus, veio para nos salvar, viveu tudo que o homem, a mulher vive, porém não viveu o pecado. Ele rompeu com o pecado. E nós também, quando rompemos com o pecado, inclusive eu pregava isso na segunda-feira, lá na Igreja Santa Rita, né, com os meus irmãos, eu falava exatamente dessa questão do pecado, né? Romper com o pecado, fugir das ocasiões de pecado. O verdadeiro vencedor é aquele que foge, né? Que não quer encarar de frente. A palavra, inclusive, que nós meditamos lá de Eclesiástico 21, fala que é preciso fugir do pecado como se for uma serpente, né? Então é preciso romper com o pecado para viver uma vida cheia do Espírito. E é o que fala aqui, ó. A fim de viver o resto dos seus dias na carne, não mais de acordo com as paixões humanas, ou seja, sobre a ação do Espírito Santo, mas segundo a vontade de Deus. Eu estou aqui nesse mundo. Eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas muito alienadas vivendo no mundo da lua. Tem pessoas que vivem uma espiritualidade como se já estivessem no céu. Não, eu preciso fazer a experiência de céu, porém sem esquecer-me que eu estou aqui. E aqui nós vamos ter desafios, nós vamos ter que dizer não para muita coisa. E a palavra vai dizer, é preciso viver segundo a vontade de Deus. Já é muito que no tempo passado, já basta, já vivemos na carne antes de termos consciência certa do que é certo, consciência do que é justo, consciência da vida espiritual. Vivemos muita coisa no passado que não agradou o coração de Deus. E São Pedro vai dizer, já é muito que no tempo passado tenhais realizado a vontade dos gentios, dos pagãos, daqueles que não vivem segundo a vontade de Deus, levando uma vida cheia de quê? De dissoluções, de cobiças, de embriaguez, de glutonarias, de bebedeiras, de excessos, de exageros e de idolatrias abomináveis, colocando muitas coisas no lugar de Deus. Já basta o tempo que vivemos no pecado, já basta. O Senhor nos chama a uma vida nova, vida nova. Agora, a palavra diz, agora estranham as pessoas que veem quando nós mudamos de vida, agora estranham que não vos entregueis à mesma torrente de perdição. João, no passado você era assim, tá, mas eu mudei. Mas o seu passado vai te perseguir, mas Deus já me libertou. Eu quero uma vida nova. Eu desejo uma vida nova no Espírito e Ele me dá essa graça. O próprio São Pedro viveu isso, o próprio São Paulo viveu isso. Os santos viveram, a grande maioria. Teve aqueles que já nasceram desde crianças, já cresceram santos, né? Mas, por exemplo, pega aí a vida de Santo Agostinho. Olha quem Santo Agostinho representa na igreja. Olha o que esse homem deixou para a igreja. Olha a vida de São Francisco. Eram pessoas que viviam totalmente o oposto daquilo que era o desejo de Deus. Quando fizeram a experiência verdadeira, eles tomaram a decisão corajosa de fazer diferente a partir dali, gente. E agora, esse é o chamado que você e eu também somos chamados a viver. A palavra ainda diz, agora estranham que não vos entregueis à mesma torrente de perdição e vos cobrem de injúrias. Tá vendo, né? Mas o João já fez isso no passado. Mas você não conhece esse cara aí antes dele ser um pregador da palavra. Somos julgados, né? Sofremos injúrias. As pessoas muitas das vezes não acreditam numa mudança radical e verdadeira. Conheço irmãos que viviam uma vida, muito desordenada. Quando fizeram a sua experiência com Deus e se converteram, e depois se tornaram pregadores da palavra, no primeiro momento não era qualquer um que chamava eles, não. Porque será que vai durar? Será que essa conversão é verdadeira? E passaram-se o tempo e Deus foi trabalhando e hoje sim, pregam por todos os lugares, tem lindos testemunhos, mas antes o desafio era grande, era muito grande, né? Inclusive aqui no canal tem uma entrevista linda, a entrevista mais vista aqui no canal, que é com o Luiz Gonzaga. Se você não viu, veja. O Luiz partilha inclusive algo muito semelhante.
Mas disso hão de dar contas, né? Dessas injúrias, desses julgamentos. Isso eles hão de dar conta. Aquele que está prestes a julgar os vivos e os mortos. Quem julga os vivos e os mortos? Deus Pai. Eis porque a boa nova foi pregada também aos mortos, né? E aí, repito, pode ser no sentido do próprio Cristo que desce à mansão dos mortos para salvar os que ali estavam, mas pode ser também no sentido daqueles que estão mortos na sua fé, mortos espiritualmente, a fim de que sejam julgados como os homens na carne, mas vivam no Espírito segundo Deus. Qual que é o desejo de Deus para nós? Que vivamos uma vida no Espírito Santo. Porque sermos conduzidos pelo Espírito, ele tem endereço certo e definitivo para nós. O céu, a vida eterna. Que pelas mãos de Nossa Senhora, Deus conduza cada um de nós nesse dia a um desejo forte, firme e fiel pela santidade, a um desejo de vida nova, a um desejo de experimentarmos do amor, da graça e da bênção de Deus a cada instante, mais e mais em nossa vida. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos como Deus é santo. Tenham todos uma abençoada quarta-feira e até amanhã. O canal Palavra de Esperança conta com o apoio das seguintes empresas: W Som, eventos em geral de som e luz. Telefone 34 99103 1431. Psicóloga Ana Lima Cruz, adulto, infantil e casais. 34 99164 2067. Xodó Restaurante e Pizzaria. Siga-nos no Instagram, @xodó.lf. Ericel Reparo Avançado. Telefone 34 3825 7808. Cristiano Transportes, cargas e encomendas para Patos de Minas, Guimarães, Patrocínio, Serra do Salitre, Brejo Bonito e Cruzeiro da Fortaleza. 34 99906 2521. Sua encomenda com rapidez e segurança. Papele, papelaria e presentes. 34 99665 4990. Avenida Afonso Queiroz, 1550, loja 3, no bairro Sebastião Amorim, em Patos de Minas. Angélica Viagens, 34 99207 2851. Vivência Contábil, 34 99716 4649. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.